Sheikh Ragib é da Ordem Sufi Alberto Gerrard e já há 6 anos, 7 anos, estamos juntos na empreitada aqui do evento Nova Consciência, também juntos no trabalho da iniciativa para a Unidade das Religiões, da URI, da qual o Sheikh Ragib é membro do Círculo de Cooperação de São Paulo e a Ordem Sufi é da Turquia, né? Na Turquia, né, Sheikh Ragib? A programação do sufismo hoje começa hoje a partir da tarde no auditório 2 do Motiva e vai se estender até a terça-feira pela manhã, pela tarde também, né? Hoje à tarde, segunda, manhã e tarde, e na terça-feira no período da tarde, isso tudo no auditório 2 do Colégio Motiva. Convidamos ele que está voltando aqui ao evento Nova Consciência, com grande alegria para nós, um irmão nosso, de confissão espírita, cristão espírita, e coordenador do movimento Paz pela Paz em João Pessoa, o Almir Laureano. O Almir é uma dessas pessoas que tem um compromisso grande, né, com esse trabalho de aproximação e de difusão da paz. Vai estar organizando, junto com outras, uma série de entidades, agora no final de março, entre 23 e 24 de março, em João Pessoa, um evento que vai tratar sobre o respeito à vida, direitos humanos, entre todos. Ele pode dar um toque depois no final. O nosso querido Almir. O Almir Laureano vai estar também participando do evento sobre filosofia perene, o segundo encontro sobre filosofia perene, com um tema sobre consciência e inconsciência, que vai acontecer na segunda-feira à tarde, lá num dos auditórios do Motiva, do Colégio Motiva. Convidamos para também compor a mesa ele que está vindo pela primeira vez aqui a Campina Grande, aqui representando oficialmente uma tradição a qual consideramos como genuinamente nacional, o Rui Fabiano Rabelo, da União do Vegetal. O Rui Fabiano vem de Brasília e estará nos honrando em várias atividades, não só nessa mesa, terá também uma palestra onde estará tratando sobre o dever, o cristianismo reencarnacionista. Estará participando também hoje à tarde num evento paralelo sobre encontro com as plantas sagradas aqui no Mini Teatro Paulo Pontes, de uma mesa sobre a temática, já que também tem como sacramento a ayahuasca, não é? Então vai estar junto com os irmãos do Santo Daime, um antropólogo e mais aliás, 2 antropólogos trabalhando a temática. E finalmente, para compor a mesa, finalmente não, ainda temos uma representação. O nosso querido e cigano, mestre da tradição cigana, Virgílio Vassalo. Virgílio é presidente da Associação Cigana do Nordeste, com sede em Pernambuco, e já há alguns anos nos agracia com sua presença e, através de sua presença, com a tradição cigana. Temos uma representação também compondo essa mesa da Ordem da AMORC, que é o movimento, a Ordem Rosa Cruz, que viria o senhor Antônio de la Maria, de Pernambuco. No entanto, ontem ele nos comunicou a impossibilidade de aqui participar e informou que teríamos uma representação da AMORC aqui de Campina Grande, ou de João Pessoa, que estaria presente. Como a pessoa ainda não se apresentou, se tiver aqui pode nos procurar para nós informarmos ao coordenador dos trabalhos, o Sheikh Ragib,
a sua convocação para a mesa. Finalmente, antes de passar a coordenação, Sheikh Hagip, só uma informação, que agora pela manhã vão estar ocorrendo nos diversos outros locais, as atividades paralelas, o início do 15º Simpósio de Terapias Alternativas, isso lá no Colégio Alfredo Dantas, o início do 9º Encontro para Consciência Ecológica, um evento de ecologia, que se estenderá por todas as manhãs até a terça-feira. O 8º Encontro de Ateus e Agnósticos está iniciando hoje, tem continuidade à tarde, amanhã também, manhã e tarde, e encerra na segunda-feira pela manhã. O 3º Anime Cult, que é um evento que vai estar acontecendo eles lá no Motiva, juntamente com o Encontro de Ateus. O primeiro Fórum Cristão Socialista Libertário, esse vai estar iniciando também no Colégio Motiva, Auditório 7, agora pela manhã, já iniciou, aliás. O Encontrinho, que é o encontro encontrinho para as crianças, né, vai estar sendo aberto também agora pela manhã. À tarde, temos o início de outras atividades. Vai ter o Encontro das Plantas Sagradas, que eu já ventilei aqui, no Mini Teatro Paulo Pontes. O 6º Encontro sobre Pré-História Paraibana, esse vai estar no Museu de Artes Assis Chateaubriand, à tarde. O 6º Seminário sobre Massagens, esse no Colégio Alfredo Dantas, no Auditório 1, à tarde. O 1º Encontro de Narcóticos Anônimos, esse é um evento que vai estar ocorrendo no Colégio Alfredo Dantas, no Auditório 3. A continuidade do Encontro de Ateus e Agnósticos, no Colégio Motiva. O início do evento vai ser o 6º Encontro da Ordem Sufi Halvet Gerrari, que eu aqui mencionei, isso lá no Colégio Motiva, à tarde. O início do 3º Fórum de Cultura Popular, vai ter uma parte com mesas e parte com apresentações de cultura popular e artística, que são shows, lá aqui no Parque Evaldo Cruz. Mas a parte de fala, de discussão, vai ser no Colégio Motiva, iniciando hoje à tarde. O encontro sobre mística, o primeiro encontro sobre mística e militância nos movimentos sociais. Nós teremos aqui pela primeira vez representações de vários organismos, como o MST, entre outros, também se inserindo no evento Nova Consciência. A continuidade do Fórum Cristão Socialista, no Motiva, o Encontrinho, e o início do Rock e Cultura, que é um evento do Rock na Consciência. A parte de fala, de discussões de temas e palestras estarão acontecendo no CUCA, antigo CEL, que era o Centro de Universidade de Educação, lá no Açude Velho. Então, sem mais delongas, passa a coordenação dos trabalhos do nosso querido Sheikh Hagip. Bom dia a todos. É uma satisfação novamente estar aqui com vocês, participando desse evento tão incrível, né, tão fantástico, que é a Nova Consciência, e principalmente coordenando, tendo a honra de coordenar uma temática como essa, né, que é a cultura de paz, o respeito à diversidade, que é um assunto muito atual, como eu acredito que a maioria de vocês tem acompanhado o noticiário nacional e internacional, e espero que no decorrer dos trabalhos aqui a gente consiga, todos nós, né, formar uma ideia, um conceito que nos permita discernir no mundo de hoje o que realmente é esse respeito à diversidade e que relação isso tem com a dita liberdade de expressão. Quando é que esses assuntos se tocam? Quando é que a liberdade de expressão se torna uma liberdade de agredir? E como isso poderia ser evitado? E para começar os nossos trabalhos, eu passo aqui a palavra para o senhor Almir Lariano, que é coordenador do Movimento Internacional pela Paz, conhecido como Move Paz aqui no Brasil, que é uma entidade que desde 1971 tem produzido eventos para a promoção da paz, como Caminhadas pela Paz, foi um dos pioneiros no movimento pelo desarmamento,
e é responsável pelo programa Paz nas Escolas. Como nós temos a programação de 4 oradores, nós estaremos dividindo o tempo aproximadamente em 20 minutos para cada orador, e para deixar um espaço generoso no final, que acredito que haverá muitas perguntas, né, e temas relevantes para serem debatidos. Então, nesse momento eu passo a palavra para o senhor Almir Laureano. Bom dia a todas e a todos, bom dia a todos da mesa. Agradecer o convite da coordenação do Nova Consciência para estar aqui mais uma vez, e é com muita alegria. Dizer que nós coordenamos o Movipaz no Estado da Paraíba, ajudamos na Comissão Nacional, e temos a alegria de ter o nosso coordenador nacional, o professor Clóvis Nunes. A sede do Movipaz é em Feira de Santana, e Clóvis já esteve aqui também no Nova Consciência em várias edições. Quando nós começamos a manipular as nossas ações em direção à paz, sentimos uma dificuldade inicial de defini-la. Há uma dificuldade muito grande para o ser definir o que é paz. No entanto, quando ela é necessária, quando ela é significativa, nós sabemos o significado que ela alcança, que ela tem. A nossa sociedade ainda não conhece, principalmente aqui no Ocidente, mas a sociedade planetária tem muita dificuldade de entender os pressupostos da não violência. A não violência é como se fosse a operacionalização da paz. Para nós, a percepção do Movipaz com relação à paz é que ela não está em algum lugar. Não tem um lugar onde a gente possa encontrar paz. Geralmente nós dizemos na igreja, no centro espírita, no Nova Consciência, em qualquer lugar em que a gente esteja com harmonia, a nossa percepção é que isso não é paz. Isso é fruto da paz. É o efeito da paz. Para nós, paz não é o contrário de paz não é guerra, morte. O contrário de paz, para a nossa percepção, é inércia, porque paz é um profundo movimento. E com essa base, o nosso trabalho e o nosso entendimento é de que a paz é uma construção. Não tem como a gente encontrar a paz ali, nem em algum lugar, e pode estar em todos os lugares, desde que seja construído esse movimento de construção. Ela só pode ser, segundo a nossa percepção, através da construção. Nenhuma entidade, seja ela internacional, local, poderá realizar ou estabelecer a harmonia e a paz de modo individual, sozinha, solitária. E isso nós começamos a perceber, dado o tamanho que a violência tem chegado com suas variadas matizes, tem abrigado em cada canto neste planeta, que ficamos aturdidos. Como é que a gente chegou, como uma civilização tão inteligente chegou a um ponto desse, a ponto de Yuri Gagarin, quando saiu da atmosfera, foi o homem que mais chegou próximo à Lua e o primeiro a sair mais distante, em plena Guerra Fria. Quando retornou, os repórteres russos queriam certamente ter a primazia das primeiras entrevistas para também atender ao apelo da manutenção da Guerra Fria. E aí, ao entrevistar o conterrâneo, pergunta assim: Yuri, o que é que você tem para dizer para o povo russo dessa sua espetacular viagem para fora da Terra? E ele pediu desculpa aos conterrâneos, porque do lugar em que ele chegou mais distante da Terra, ele não dava para fazer a separação, onde era a Rússia, onde era os Estados Unidos, não dava para ele. Então ele pediu desculpa. De lá de cima não dá para a gente fazer essa separação. De cima é fácil a gente perceber
que precisamos conviver com a diversidade. Mas quando nós estamos embaixo, por isso aquela passagem de Jesus subir a montanha, para poder a gente ter uma visão, uma percepção mais aprofundada. Quando nós estamos no planalto, realmente fica difícil, na planície fica difícil. Por isso a gente precisa subir um pouco, subir a nossa consciência para perceber. E aí fica mais fácil para a gente perceber que somos iguais e a nossa semelhança é nas diferenças. Nós somos semelhantes nas nossas diferenças. Cada ser humano, ele é original, ninguém é igual. E procurar entender isso talvez seja um caminho desse terceiro milênio, do respeito às diferenças. Então o mundo realmente tem se esforçado muito para poder compreender as raízes, as causas da violência, mas apesar dessa busca, ela vem numa velocidade tão fantástica que na maioria das vezes nós nos achamos impotentes e fracassados, mesmo que estejamos com boa intenção e trabalho. Isso porque fazemos isso de forma isolada. O crime é organizado. Um celular de um presídio, ele organiza, junta, faz uma grande organização e atua de forma poderosa. Os homens de bem têm uma dificuldade muito grande de se aproximar. Temos dificuldade com o nosso irmão católico, evangélico, e a religião aí entra como um fator que traz alguma dificuldade. Isso tem sido realmente, tem acontecido no nosso planeta, alguns exemplos maravilhosos de mudança nesse aspecto. Nós temos visto, inclusive, eu conversando aqui com o professor, ele disse que na abertura, o bispo bem aberto, bem ecumênico, e nós estamos começando a perceber que a inteligência humana está começando também a ter essa percepção de que se nós não nos juntarmos, ficarmos com a visão fragmentada, sem ter a percepção da inteireza, que tudo nos afeta, isso vai trazer uma grande dificuldade para esse processo de mudança. Mas estamos num caminho certo. As pessoas não devem se sentir fracassadas, porque, de certa forma, nós estamos fazendo a nossa parte, mas precisamos ter a coragem e a ousadia de nos juntarmos. Essa talvez seja a maior tarefa, se juntar. Juntar talentos, juntar percepções diferentes e construir a sociedade que a gente tão almeja e ansia. Só que nós vivemos em profunda crise. Crise e medo hoje talvez seja os instrumentos da sociedade tecnológica mais eficaz para nos fazer com essa sensação de impotência na construção da paz. Crise. Tem uma ascensão fabulosa do aumento da violência urbana, da violência do campo, a legalização do aborto sem a compreensão, respeitando as pessoas que pensam diferente, mas a legalização do aborto tem trazido muita dificuldade para o planeta, porque os seres, e aqui a ciência já prova que desde o feto até a sua velhice, até o retorno ao plano espiritual, é vida, e muitas pessoas admitem o aborto porque de forma clandestina as mães têm morrido por falta de atendimento, e nós acreditamos que, eu acho que deveria ser resolvido essa dimensão de assistência às mães, que a sociedade não se junta, não compreende a profundidade do problema, e aí fica mais fácil matar, retirar o feto e atingir a vida. E isso tem prejudicado muito essa construção da paz, porque tem produzido milhões de seres com ansiedades e crises. A violência em todos os seus matizes tem trazido, a prostituição infantil é uma delas, tem crescido enormemente no nosso planeta. Só no Brasil, 10% do nosso PIB é para manter a violência no estado em que ela está aí. Precisamos alcançar um nível de inteligência que possamos reverter esse prejuízo em nossa nação, para que possa ser carreado esses valores para as questões sociais mais profundas que necessitamos, e somente uma construção pacífica, que não é de inércia, mas de profundo movimento. Nós achamos que as crises poderão ser vencidas se a gente começar a respeitar
a percepção do outro. Aquele que pensa diferente de mim, ele não é divergente, ele pode trabalhar numa dimensão comum. Eu me lembro de uma história de uma pessoa que estava passando uma crise, como todas as dimensões da nossa sociedade está passando crise, é crise na família, segundo Capra, no ponto de mutação, é crise de desemprego, crise de violência, é crise de combustível. Ele disse, é uma crise análoga, mas ele chega a uma conclusão de que todas essas crises é fruto de uma única crise, a crise de percepção. A percepção de Bush com relação a ser um protetor do alto, para o planeta, querendo matar o semelhante do outro lado do planeta. Ele tem essa percepção, e essa sua percepção está levando à morte, à destruição e à manutenção dessa crise internacional. Então, tinha uma pessoa que tinha uma crise existencial. Essa pessoa, ele tinha uma crise existencial porque ao nascer o pai dele colocou um nome assim diferente, e o nome que o pai colocou foi inacreditável. Então ele ficou com muita dificuldade de viver e sempre estava com a crise existencial por carregar esse nome, parecia uma cruz. Então, quando ele estava ele achava que, como foi informado, que ele já estava para desencarnar alguma coisa, uma doença tal, ele chamou a esposa e disse, minha filha, eu queria que você me ajudasse um ano. Eu carreguei esse nome durante todos esses anos, não foi fácil. Mas agora, no período que eu estou voltando, eu gostaria que você sepultasse comigo esse nome. Sepulte comigo. Não coloque meu nome lá. Coloque alguma coisa que possa representar o que eu fui. Qualquer coisa que você quiser colocar, coloque. Mas não bote esse nome. E a esposa cumpriu. Quando ele morreu, colocou lá. Aqui jaz um homem que durante 30 anos foi apaixonado por uma única mulher. E as pessoas passavam a dizer, inacreditável. É exatamente a sensação que a gente tem. A violência está tão grande que a gente acha inacreditável que possa fazer alguma coisa. Que vim aqui para o Nova Consciência, é possível fazer alguma coisa. É inacreditável, mas é possível. É inacreditável que a gente possa mudar esse estado de coisa, mas é possível. A física quântica moderna revela uma lei que é fantástica, a lei das possibilidades. Nós somos os construtores dessas possibilidades. Então, apesar de inacreditável que possa parecer que a humanidade possa alcançar uma nova dimensão, mas essa lei fantástica das possibilidades existe e nós podemos fazer que elas ocorram. É inacreditável que a família possa resgatar os valores perdidos, mas é possível. É inacreditável que uma pessoa possa ser apaixonada por 30 anos por uma única mulher. É inacreditável, mas é possível. É possível a gente fazer um mundo melhor. É possível a gente estar aqui. É inacreditável a gente estar junto com tantas pessoas de diferentes lugares. Mas foi possível estar aqui hoje de manhã. Se a gente foi possível estar aqui hoje de manhã para conversar sobre isso, é possível fazer alguma coisa também sobre isso. Viver hoje é um desafio da estabilidade na instabilidade, porque nós queremos estabilidade em tudo, inclusive da própria violência. Mas como a própria vida é um profundo movimento, nós somos seres mutantes, graças a Deus. Nós somos seres mutantes e por essa função nós podemos construir a sociedade que queremos. Agora, uma coisa que a gente precisa é que nada pode ser feito sem a construção interior. Vivemos destruindo o nosso planeta porque desconhecemos que somos a própria natureza. Se nós perguntarmos aos nossos filhos, aos nossos netos, às nossas crianças que estão em todas as escolas do nosso país, perguntar, me mostra a natureza, e ela vai mostrar um animal, vai mostrar uma planta, mas nunca vai mostrar com convicção de que ela é natureza. Nunca, porque ela desconhece isso, não aprendeu. Por isso destruímos a própria natureza, destruindo a nós próprios. Falta de cultura de paz ambiental. Essas diferenças que são causadas pelas questões sociais, onde poucos têm muito e muitos têm muito pouco, também nós começamos a sentir os efeitos dele pela poderosa força da violência. Só no nosso país, a cada ano, morrem em média 35, só de homicídio, 35 mil homicídios por ano, e a gente fica... A sociedade, inclusive, teve uma oportunidade do referendo, e sabe o que a sociedade disse? Esse problema é de Lula. Não vou votar por causa de Lula.
No entanto, não estava preocupado com 35 mil mortes que ocorrem e continuarão ocorrendo se a gente não tirar, não rejeitar a arma. E a arma está aí matando. Aumentou o número depois do referendo, porque nós não fomos capazes de entender que essa falta de cultura de paz social precisa ser aprofundada. A Organização Mundial de Saúde revelou que no mundo, a cada ano em média, 1.600.000 pessoas morrem. Metade disso, 800.000 pessoas, morrem através de suicídio. Um sinal manifestando, revelando a falta de cultura de paz interior. E daí tudo nasce. Por isso, a ideia do Move Paz, que tem uma ideia correlatas com todas as instituições que trabalham pelo bem, é de que nós precisamos ter um olhar muito profundo com relação à mudança no setor das nossas escolas. Para vocês terem uma ideia, eu vou fazer uma pergunta aqui, é uma pergunta muito simples. Quem foi que já conjugou na sua infância, na sua escola, o verbo pasear? Levante a mão, quem? Agora, quem conjugou o verbo bater, matar, explorar, dar? Levante a mão, por favor. Todos nós. Nós somos produto de uma sociedade violenta, uma educação, entre aspas, que está a serviço para o mercado de trabalho. Claro que o mercado de trabalho precisa de qualificação, mas essa qualificação teria que estar agregado a valores humanos que está distante das nossas escolas. Nós não estamos culpando o secretário de educação, pessoas, não estamos culpando ninguém. A questão é que é histórica, é cultural. Nas nossas escolas nós não aprendemos a respeitar o outro. E precisamos fazer isso. Para fazer isso precisamos ter coragem de mudar. E para mudar não é fácil, porque nós queremos permanecer com o nosso ponto de vista. Para uma realidade, geralmente nós dizemos, o meu ponto de vista é esse, meu amigo. Como se o ponto de vista dele fosse o ponto de vista da realidade. Mas aprendemos, inclusive no livro Ponto de Mutação, Capra faz um aprofundamento sobre isso. Uma realidade, para ser próximo da verdade, terá que manifestar não só um ponto de vista, mas talvez todos os pontos de vista que seja necessário. E para manifestar essa verdade, precisamos trabalhar, conviver, interagir, respeitar e se sentir feliz com o ponto de vista dos outros. No dia em que a nossa sociedade estiver preparada para respeitar o ponto de vista dos outros e trabalhar como Francisco de Assis, que lá no seu grupo inicial de trabalho de amor, ele criou 2 princípios que para nós é cardeal. O primeiro princípio da insuscetibilidade. Uma sociedade que precisa conviver com o diferente tem que ser uma sociedade que não seja, contudo, ele fica chateado com qualquer opinião, ele saia da reunião, qualquer opinião ele deixa a dimensão de trabalhar. É insuscetível, é insuscetibilidade. E o outro princípio é a inofendibilidade, que é a opinião dos outros, que a dimensão dos outros não é uma ofensa para nós. Então, esses 2 princípios são cardeais para Francisco de Assis, certamente será, como é um princípio universal, será para a sociedade que quer viver de forma unida, mas com cores diferentes, com pessoas que pensam diferente, com talentos que são diferentes, mas que somam para uma sociedade que a gente deseja construir. Que Deus possa nos abençoar e que nesta manhã nós possamos aqui refletir sobre tudo isso. Obrigado pela atenção. Agradecemos as palavras do senhor Almir Laureano. Eu gostaria, antes de passar a palavra para o próximo, ressaltar um aspecto que ele lembrou muito bem, que as religiões, elas, na realidade, as diferentes religiões, elas têm seus princípios, nos seus fundamentos, na sua base, o incentivo, a tolerância, o respeito ao direito, a capacidade de perdoar e de conviver em harmonia. No entanto, nós religiosos, muitas vezes, não somos capazes de seguir essa orientação que as religiões nos dão. E nos últimos anos, tendo participado dos esforços lá em São Paulo de diálogo interreligioso pela URI, que é a Iniciativa das Religiões Unidas, a gente tem percebido que o caminho, talvez, para superar essa dificuldade seria direcionar a nossa atenção para os pontos em comum e não para as divergências. Normalmente, o que afasta as diferentes
seguidores das diferentes religiões, é justamente a ênfase na divergência e na tentativa, talvez, de impor ao outro, né, a sua percepção do fenômeno espiritual, da realidade espiritual. Isso realmente afasta. Mas, no entanto, diferentes religiões estão no mesmo ambiente, convivendo na mesma cidade, no mesmo país, enfrentando dificuldades muito parecidas, como cidadãos. E com propostas de solução das respectivas religiões semelhantes. Talvez a saída para que as religiões possam, de uma maneira mais efetiva, contribuir para a redução da violência, seria, nos esforços de diálogo interreligioso, nos colocarmos como cidadãos que têm uma orientação religiosa, buscando identificar os pontos em comum, né, que caminham na direção da construção de uma cultura de paz. Talvez seja por aí uma possibilidade de conseguir um sucesso um pouco maior. Na sequência aqui a gente vai passar a palavra para o senhor Rui Fabiano, que, representando a União do Vegetal, que é uma organização que tem como tradição, né, o uso do sacramento da OASCA, a sede da União do Vegetal em Brasília. O senhor Rui Fabiano, ele é jornalista e está aqui na Nova Consciência pela primeira vez. Então, com a palavra, o senhor Rui Fabiano. Inicialmente eu quero agradecer a oportunidade desse convite e também cumprimentar os responsáveis por esse evento, que eu considero de grande importância para essa busca, essa construção da paz. A União do Vegetal, quero dizer inicialmente umas palavras, chama-se Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. É uma religião que se originou na Amazônia há 45 anos e tem uma fundamentação cristã e reencarnacionista. Está organizada em praticamente todos os estados do Brasil, inclusive aqui na Paraíba, em Campina Grande, João Pessoa, e somos também uma instituição que busca essa construção da paz. A paz, ela é fruto exatamente do que o temário dessa mesa redonda, né? A paz e o respeito à diversidade. A natureza, ela é biodiversificada, ela não é uniforme nem estandartizada. Então, o próprio Criador optou por esse perfil biodiversificado. E o ser humano está dentro desse princípio de biodiversidade. Não somos idênticos, somos semelhantes, mas cada um de nós é único. Então, a paz, ela só se dá dentro da compreensão dessa multidiversidade. É impossível imaginar uma paz imposta por uma potência que quer uniformizar o planeta de acordo com o seu ponto de vista, o seu modo de ser, né? Nós, há algumas décadas, convivemos dentro de um contexto geopolítico em que se busca impor o que se chamou de American Way of Life, o modelo americano de vida, não é? E isso tem gerado muitas violências. Isso também não é uma novidade na história humana, porque a história dos impérios políticos na humanidade é uma história que se reproduz nessa tentativa violenta de eliminar a diversidade, de eliminar a pluralidade. E essa é a grande riqueza da vida, a natureza, e nós somos parte dela, como bem lembrou o Almir. Então, dentro disso, as religiões convivem até hoje com um paradoxo muito forte, porque a religião é essa busca de religação com a origem espiritual, com Deus. Qualquer pessoa que professe qualquer crença religiosa, e mesmo as pessoas que dizem não ter uma crença religiosa, quando se procura definir o que é Deus, vamos dizer, os conceitos que imediatamente vêm à mente são o de paz, de amor, de bondade, de equilíbrio, generosidade, enfim, conceitos que estão um pouco longe da realidade das próprias religiões, né? Então, é uma contradição profunda que haja conflitos religiosos, guerra religiosa, não é? O santo guerreiro, como se usa muito,
não é? A guerra é a negação da essência da espiritualidade, que é a paz. Então, a grande dificuldade disso, não é? Primeiro, é o ser humano se convencer de que integra um universo diversificado e que ele tem que respeitar e se harmonizar com isso. As religiões, qualquer religião, ela é composta de um conjunto de convicções. O corpo doutrinário de uma religião é composto de convicções. Nós chegamos numa determinada religião, eu tenho uma formação católica, me formei no Colégio São Bento do Rio de Janeiro e fiquei ontem muito surpreso, assim, agradavelmente surpreso, ao ver um monge beneditino falando aqui e sustentando esses princípios do convívio com a diversidade, da aceitação do outro, do diferente, e de enriquecer o conhecimento da gente com alguém que afirma alguma coisa que eu estou convicto de que não é daquela forma. Porque até convivendo com uma convicção contrária, eu ou revejo a minha ou fortaleço a minha. Então, de qualquer forma, é uma circunstância importante, útil, e não pode gerar um ato de violência, não é? Mas o ser humano, desde os primórdios da história, tem uma reação em relação ao diferente. Isso a gente percebe na história dos impérios, dos países, da formação das nações, vamos dizer assim, do convívio das etnias diferentes. Sempre foi o comportamento diante do diferente, sempre foi um comportamento violento, não é? As guerras raciais que ainda existem, não é? A escravidão, a dominação de uma raça sobre outra, tudo isso é uma agressão à diversidade, à multidiversidade, à biodiversidade, à diversidade da vida, não é? Então, chegamos hoje numa condição em que o planeta convive com meios de comunicação, uma tecnologia avançada que permite que nós tenhamos uma visão global do planeta, essa globalização. Mas ela tem se dado pelo avesso, na busca de dominação, de imposição de interesses, de dominação de mercados, uma visão mercantil da globalização, de buscar o lucro, de buscar a supremacia, e não de explorar essa diversidade no sentido mais rico que ela oferece, de nós conhecermos a variedade da família a que nós pertencemos. Não é? Na União do Vegetal, nós dizemos assim, que a humanidade é uma só, é uma que vem desse que nos criou. E a compreensão real disso, de que nós somos realmente todos irmãos, integramos uma irmandade, e que a diferenciação das etnias, dos idiomas, das culturas, né, devem convergir para um convívio harmônico e enriquecedor de troca. A percepção disso já, vamos dizer assim, é uma lenta construção ao longo desses séculos todos que estamos aqui nesse planeta. E hoje, com a globalização, isso está favorecido do ponto de vista da comunicação. Mas nós estamos vivendo um paradoxo em que a tecnologia mais sofisticada ainda convive com a barbárie. E essa convivência da barbárie com a tecnologia, ela só pode ser superada, a meu ver, pela espiritualidade. A paz depende de ética, de conhecimento dos pressupostos da ética, sendo a ética essa ciência do bem viver, e a moral, que é a prática dessa ética, a prática desses fundamentos. Não é? Dizemos de uma pessoa que faz o que diz, que é uma pessoa que tem moral, uma pessoa que tem essa prática da verdade. Então, para se chegar na ética, para que a ética seja realmente uma realidade e não um discurso, é preciso, a meu ver, que a pessoa tenha uma percepção da espiritualidade. A essência da ética está na espiritualidade. A pessoa que tem a noção de que estamos aqui transitoriamente, que existe um superior, existe um porvir e que estamos numa transição,
ela tem uma visão da importância de se praticar o que é correto. E o que é correto se baseia num pressuposto fundamental que gera todos os outros, que é esse respeito ao outro, à diversidade. Interessante que Jesus, uma certa ocasião, abordado a respeito do que ele veio fazer com o trabalho espiritual dele, perguntaram se ele tinha vindo revogar a lei de Moisés, porque a lei de Moisés era a estrutura da religião judaica. Então, os sacerdotes, preocupados com a liderança religiosa dele, e preocupado também que ele viesse abalar os fundamentos do que eles pregavam, perguntaram isso. E ele disse que não veio revogar, veio dar cumprimento. E resumiu aqueles mandamentos todos num mandamento só, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. Quer dizer, esse amor ao próximo, tendo como medida o amor que se tem a si próprio, é a síntese de tudo. Porque quem pratica isso não rouba, não cobiça o que é do outro, honra pai e mãe, faz tudo aquilo que está lá nos 10 mandamentos. Então, isso tudo também pode ser resumido nesse respeito à diversidade. A gente percebe muito, eu moro em Brasília, sou jornalista lá, há 34 anos sou jornalista e há 27 eu trabalho cobrindo essa área de política. Então, já vi os mais diferentes governos entrarem, saírem, os discursos são basicamente os mesmos, não é? Cada governo que chega, quer dizer, cada grupo de oposição que começa a criticar o governo para vir a ser governo, não é? Traz, vamos dizer assim, uma peneira crítica pela qual ele próprio não passa, não é? Tem também uma frase bíblica que diz assim: cuidado com o metro com que medes, porque é por ele que serás medido. Então, cada qual chega com um metro mais rente, mais rigoroso, e não passa por ele, porque faltam algumas coisas. Primeiro, esse respeito ao postulado ético, essa compreensão da diversidade, não é? Do respeito à diversidade. Esse respeito à diversidade permite que haja colaboração, que haja realmente uma soma, não é? Dessas energias que se colocam a serviço do bem comum, que é, pelo menos na origem, o sentido da política, não é? Isso não ocorre, isso não se materializa, exatamente porque falta, a meu ver, essa visão da espiritualidade, do sentido da espiritualidade, o sentido do servir. A natureza, ela é sábia e ela nos mostra muitas coisas que nós não percebemos pelo distanciamento que temos dela. A natureza, ela é como nós vemos na União do Vegetal, que é uma religião que extrai da natureza o seu sacramento, que é esse chá oasca, utilizado nos rituais. A natureza, ela provê tudo a nós, nos serve. E então, ela não precisa de nós para existir, não é? Nós precisamos dela. Sem o reino vegetal, o reino mineral, nós não sobrevivemos. Mas o reino vegetal e o reino mineral sobrevivem sem nós. Então, o que nós percebemos é que o superior serve, não é servido. Então, nós somos servidos pelo superior, que é essa natureza. E não temos esse reconhecimento. E temos uma atitude predatória com ela. E essa mesma atitude predatória que temos com ela, temos conosco, uns com os outros. Porque não temos esse sentido da espiritualidade e essa visão de respeito à diversidade e essa visão de espiritualidade, da existência de um porvir, e que isso aqui é um trânsito, uma caminhada em busca de algo maior. Bom, eu compreendo também que eventos como este aqui, que trazem essa possibilidade de reflexão, eles são extremamente úteis. O importante nisso aqui é que nós ainda somos minoria, não é? Eu ontem vi aqui, também já foi ressaltado pelo Almir, né, essa atitude de dois personagens da hierarquia da Igreja Católica, e a Igreja Católica no nosso país ainda é, vamos dizer assim,
a grande potência religiosa, é uma atitude muito bonita que eu considero até uma atitude de humildade, de reconhecimento de uma realidade diversificada que foi negada há muitos anos, muitos séculos, pela instituição Igreja Católica, de aceitar, admitir e dialogar com os que lhes são diferentes, são diversos, mas que têm um objetivo comum, que é essa paz. Cada um de nós, cada uma das instituições religiosas e outras organizações não religiosas, mas também voltadas para a busca de um mundo alternativo, não é, que estão reunidas aqui, cada um de nós tem alguma coisa a dizer um para o outro, com certeza, e dizer a todos. Então, a atitude que eu percebi é uma atitude que me dá uma esperança de que é possível reverter esse quadro. Eu acredito que o mundo vive uma fase de crise aguda, um colapso, vamos dizer assim, dos sistemas de governo, dos sistemas de convívio, e esse colapso, ele é desconfortável, ele nos traz medo de várias coisas, mas ele é útil. É interessante assim que no ideograma chinês, né, o ideograma que representa a palavra crise, representa também a palavra solução e a palavra oportunidade, que são coisas que realmente são vizinhas, que são, uma gera a outra, não é? Nós vivemos, para nós transformarmos o mundo, nós precisamos de crise, para poder encontrar a solução. A crise nos desacomoda e nos obriga a buscar uma forma de vida mais compatível com a realidade da vida, não é? Existe a acomodação, que dá uma aparência de estabilidade, mas como é possível imaginar que a paz seja isso, a estabilidade, né? Um dia desse eu vi uma síntese do que é o sistema econômico que vigora na humanidade, e diz mais ou menos assim: metade do mundo passa fome, a outra metade faz regime. Então, é o desequilíbrio mesmo. Entendeu? Uma parte não tem nada, e a outra parte se dá o luxo até de fazer regime, né? Então, a paz não se constrói em cima da injustiça. A paz só se constrói dentro de um sistema em que a justiça prevaleça. A justiça e a paz são coisas indissociáveis. Não há justiça sem que haja paz, não há paz sem que haja justiça. Então, essa busca de paz, ela envolve um trabalho individual, porque é impossível a gente querer cobrar uma paz no mundo sem que a gente construa essa paz dentro da gente. Então é importante, vejo eu, que cada pessoa, cada um de nós, busque se encontrar com esses valores da espiritualidade, da ética, e buscar também se aproximar de quem esteja fazendo um movimento parecido, porque é da soma dessas pessoas que estão nessa busca, não é? Do encontro dessas pessoas, e que nós podemos ter alguma chance de transformar, não é? Cada um de nós tem uma vibração energética. Quando a gente se aproxima, se une a outra pessoa que está vibrando da mesma forma, aquilo começa a irradiar em volta uma energia diferente. E essa energia transformadora precisa chegar à humanidade, não é? E isso só começará a ocorrer quando as pessoas que buscam esse caminho, que identificaram essa necessidade, que perceberam essa realidade, estiverem mais próximas. Daí a importância que eu vejo de um evento como este, e que outros dessa natureza ocorram. São essas as palavras. Muito grato aí. Agradecemos o senhor Rui Fabiano pelas suas palavras, e é interessante algumas questões que ele coloca, que talvez possa animar as perguntas e os debates depois, né? As religiões têm a função de orientar, de guiar o ser humano na busca de uma realização espiritual. O que nos leva, então, religiosos a ter essa dificuldade em seguir a orientação religiosa, né? E ele toca em dois pontos importantes, que é a questão da coerência entre aquilo que é abraçado como fé, como princípio de vida, e a efetivação na prática desses princípios. O esforço pela coerência. E outro ponto que ele ressaltou, também muito interessante a nosso ver, é a questão da espiritualidade. Nem sempre nós, indivíduos, estamos
essencialmente motivados nas nossas religiões pelo espiritual. Muitas vezes estamos mais com a nossa atenção focalizada na materialidade. Talvez essa seja uma questão que traga dificuldades maiores para que a gente consiga efetivamente viver os exemplos, né, os grandes exemplos que as nossas religiões nos dão. Agora, na sequência, nós passaremos a palavra para o senhor Virgílio Vassalo, que é o presidente da Organização Cigana do Nordeste, que tem sede em Pernambuco, representando a tradição cigana. Então, com a palavra, o senhor Virgílio. Obrigado. Tudo está escrito no universo. Os homens nada inventam, somente descobrem. E muitas vezes suas descobertas nos levam a problemas sérios. Constroem máquinas e ignoram que são máquinas, que regulam sozinhas seu próprio mecanismo. Podem possuir dons, como, por exemplo, o poder de apaziguar a dor, ou um certo tipo de mediunidade, mas os homens esquecem disso. E quando chegam a encontrar alguém que encontrou essas leis escritas no movimento da vida, o chamam de feiticeiro, o chamam de bruxa, o chamam de diabo. O povo cigano é um povo místico. Sua cultura dissociada da espiritualidade se torna incompleta. Foram eles que divulgaram a arte do tarô, do tarô. Foram eles que trouxeram muita coisa para o mundo ocidental. O povo cigano proveniente da Índia. E queria logo dar uma paradinha sobre esse ponto, a espiritualidade. Então, nós temos uma religião que, digamos assim, ditada do país em que moramos, por motivos de sobrevivência. E temos outra religião, que é a nossa religião interna. É o conhecimento das leis secretas da natureza. Não somos os únicos. Nós sabemos como funciona a natureza, sabemos como funciona o cosmos, as estrelas, sabemos como usar as ervas, as plantas. Mas isso a nossa sociedade dominante não gostou. Desde o seu aparecimento, o nosso povo sempre foi excluído. Isso é uma palavra muito séria, excluído. Alguns grupos são, ainda hoje, particularmente aqui no Nordeste. Aqui no Nordeste temos um duplo problema. Além de serem ciganos, são nordestinos. Então, se debatem com problemas seríssimos que nessa parte do mundo acontecem. Então, nós estamos falando dessa espiritualidade, desse conhecimento das leis da natureza, que podemos chamar de magia. Mas, atenção, esse não deve ser confundido com charlatanismo, ou não sei o quê, ou alguma coisa assim. Nós estamos falando de conhecimento. Aquelas pessoas que nascem num grupo de ciganos e são destinadas a esse tipo de coisa, elas são super treinadas. Existem tradições incríveis. Tem gente que cura com as mãos. Nunca precisou de farmácia. Desde que eu lembro de criança, qualquer pequeno problema era um chá, era uma raiz amassada com alguma coisa, enfim, a gente se curava com o barro, com a terra, com a natureza. Desde o aparecimento desse povo aqui no Brasil, a primeira notícia chega a 1578,
nós temos uma notícia de um grupo liderado por um tal João Torres, proveniente do Portugal, logicamente expulso de lá. Isso por quê? Porque a gente é diferente, eles eram diferentes, vestiam diferente, falavam diferente. Tinham outro tipo de filosofia ou de espiritualidade. E isso digamos assim, não satisfazia os interesses da sociedade dominante. E se vocês pensam em 1500 anos de perseguições, de exclusões. Aqui no estado de Paraíba temos uma cidade chamada Sousa. Eu gostaria que vocês, alguém que passasse por aí, desse uma olhada para ver o que fizeram da nossa cultura. Dizem que somos ladrões, mas, na realidade, roubaram tudo da gente. Até a nossa vida, a nossa memória. Se fala de holocausto judeu continuamente, mas com todo respeito e com toda a razão. Mas nunca se fala que, junto aos 6 milhões de judeus, tiveram 900 mil ciganos também mortos nesses campos de concentração. Por que não falam disso? Nós não queremos... Deus nos deu a faculdade de esquecer o passado. Somos um povo altamente alegre, somos um povo altamente junto. Mas não se fala disso. Isso se chama exclusão. E sem contar outras... Temos em Pernambuco 4, 5 comunidades. Todas as vezes que nós mandamos um projeto para uma empresa ou uma prefeitura, ou não respondem, ou nos respondem, mas por quê? Existem ciganos por aqui. Dentro do nosso povo existem diferenças, diversidade imensas. Tem ciganos que não se entendem com outros, porque a língua foi cancelada, foi esquecida, foi banida, a nossa língua original. E cada um teve que se adaptar ao país em que vivia. Então, temos ciganos um pouquinho mais evoluídos socialmente, ricos, temos outros pobres. Então, essa diversidade entre nós é muito, muito, muito grande. E, voltando à natureza, como estavam falando os meus colegas aqui de mesa, é importante salientar que o objetivo da natureza não é fazer as coisas todas iguais ou quase. O objetivo da natureza é a diversidade. Se vocês veem uma paisagem com vários tipos, isso tem a ver também com os reinos da natureza. Vocês veem quanto tipo de pedras nós temos, quantos tipos de plantas, assim, animais, justamente homens. Então, o objetivo da natureza é a diversidade. É isso que nós precisamos entender muito bem. Olhando a natureza, nós podemos olhar um pouquinho para dentro de nós. Em relação ao nosso povo, posso dizer que, seguramente, esse fato de não ser iguais, de ter uma cultura diferente, provocou esse ódio, inventaram tanta coisa, disseram tanta coisa. Mas, enfim, as coisas no mundo não estão dando muito certo, por quanto a gente se ilude. Nós não queremos, com todo respeito, os shopping da vida, nós queremos continuar a viver a contato direto com a natureza, porque isso nunca vai acabar. Isso não é uma moda, essa é a vida, e nós fazemos parte disso. Então, enquanto tiver essas divisões, mas esse cara é de fora, é estrangeiro, é como dizer,
O cara é um marciano, é estrangeiro. Então, muda só um pouquinho a língua, muda algum jeito de ser, ou de comer, ou de... Mas, no final, estamos aqui, todo mundo, pelo mesmo... Estamos no mesmo caminho, estamos aqui, cada um passando por aquilo que precisamos passar. A nossa é uma história muito triste, mas, como disse, Deus nos deu a faculdade de esquecer o passado, essa alegria que, através da nossa música, a gente expressa, e continuamos assim. Só que não foi dado, hoje em dia, ainda um reconhecimento em relação a esse povo. Existe um pequeno... uma frase, assim, alguma coisa escrita em relação a minorias étnicas. O governo brasileiro reconhece o povo cigano como minoria, mas, no final, isso só passa de alguma coisa escrita em uma lei. Quando a gente tenta fazer alguma coisa, a gente se defronta, a gente se bate contra um muro digamos assim, ninguém quer saber nada, esse povo já foi, mas eu gostaria de lembrar muita coisa. Os ciganos trouxeram um tipo de música muito bonita, trouxeram os violões, os instrumentos de corda do Oriente. Os ciganos trouxeram um circo. Veja se hoje se fala de circo cigano, não se fala nada. Alguém de você lembra Circo Orlando Orfei, ou nomes assim? Eram todos circos ciganos, só que não podiam dizer que eram ciganos, porque isso não batia bem. Então deviam colocar o nome deles. Então vamos voltar ao assunto da diversidade. Olha aqui quanta gente, cada um diferente do outro, mas seguramente todo mundo firme, todo mundo em comum, todo mundo de acordo com esse mistério que é essa vida, com esse caminho que nós precisamos trilhar. Às vezes nós mesmos não entendemos para onde estamos indo. Aí eu pergunto, para onde estamos indo? Desse jeito? Vocês veem quanta coisa. A gente ficou indiferente a tudo. Aceitamos tudo. Está tudo certo. Em vez de não estar. Então, essa mudança tem que vir do fundo do coração do homem. E aqui, na Nova Consciência, nós estamos conseguindo, todos nós estamos conseguindo alguma coisa. É que tenha tantas novas consciências ainda na vida, não só aqui em Campina Grande, mas no mundo inteiro. Encerro, muito obrigado a todos, um grande abraço, e que Santa Sara ilumine os vossos caminhos. Obrigado. Bom, o senhor Virgílio ressaltou uma coisa interessante. Quando se fala em diversidade, normalmente o que nos vem à mente em respeito à diversidade são as questões de desrespeito por ações, né? As agressões, o deboche, etc. Mas existe também uma forma de desrespeito à diversidade que é pela omissão, que é a desqualificação total, é não reconhecer a existência. E há quem diga que essa forma de discriminação talvez seja até pior, né, do que uma ação desqualificadora, porque ela não tem chance de você contrapor-se, né, porque você não existe, você não é reconhecido a sua existência. Então é uma questão que talvez possa animar os nossos debates aqui, né?
Agora terminamos a nossa exposição e vocês estão com a palavra agora. Quem quiser fazer perguntas, peço a gentileza de se dirigir ali ao microfone, né? E gostaria também que as perguntas fossem objetivas, né? Que fossem perguntas realmente, né? E que a pessoa que fizer a pergunta, por gentileza, indique dos palestrantes aqui, qualquer pessoa que vocês queiram para respondê-las. Não tem um negocinho ali? Bom dia. É o seguinte, sobre o referendo que o Sheik citou aí, o que foi, vamos dizer assim, o resultado, isso foi muito mal conduzido. Houve muita propaganda eleitoral de todas as partes, de fontes diversas, confundindo a cabeça do brasileiro, inclusive de pessoas esclarecidas, e o resultado foi esse. Aí eu queria saber como seria uma forma da gente se situar diante das informações que a gente tem aqui, entendeu? Porque política e religião são extremos, fica difícil, e até os religiosos, eles não orientam as pessoas como votarem, a gente sente essa limitação. Aí eu fui vítima disso, eu senti muito, porque eu convivia com pessoas esclarecidas que tinham dificuldade. E eu não podia falar, nem podia receber orientação. E no final das contas deu, nunca deu. Obrigada. Passo a palavra então para o senhor Almir, né, que responderá. Esse foi um dos momentos mais importantes da nossa história, foi esse referendo. Ele só será compreendido um pouco tempo depois. É natural que, no mundo de diversidade, haja a falta de compreensão em alguns pontos de vista, mas é natural. Mas foi um avanço muito grande, porque 33 milhões de pessoas, 33 milhões e 330 pessoas, que é um número crístico, votaram com consciência que não queria armas. O próprio defensor da outra possibilidade, o deputado Fleury Filho, disse: o povo brasileiro votou pela insegurança do país, votou por esse estado de político corrupto, então colocou, mas o povo brasileiro não quer se armar para produzir morte. E é uma verdade, é uma verdade. A maioria das pessoas que votaram pela arma, continuar a arma, não vai comprar a arma. E é um resultado. Isso vai continuar. Só que quando a gente fala em desarmamento, não se refere apenas àquele momento que foi um momento importante do referendo, uma consulta, mas o desarmamento precisa ser desarmamento principalmente espiritual, as pessoas se desarmarem, e todos os outros tipos de desarmamento, armas nucleares. Só para se ter uma ideia, o Capra, no ponto de mutação, ele fala a respeito do lixo atômico. Uma dose invisível de plutônio causa câncer no ser. 500 gramas de plutônio, esse lixo, bem distribuído, ele causaria câncer em todo o planeta, em todos os seres do planeta. E nós estamos produzindo, nas nossas usinas nucleares comerciais, em torno de 250 a 300 quilos de plutônio todos os anos. Está acumulado aí no planeta. Então precisamos desarmar isso. Só que nós não temos possibilidade de desarmar essa possibilidade, porque o plutônio, para ele desaparecer, segundo a própria pesquisa, 500 mil anos.
Então, o planeta, o maior problema do planeta hoje é se desarmar do lixo bélico. Então, o desarmamento é uma coisa profunda, é o desarmamento do ser humano, desarmamento dessa possibilidade que a gente tem de acabar com o nosso planeta 7 vezes. A gente é tão enfático na violência que, em vez de ter a possibilidade de acabar o nosso planeta uma vez, nós temos armas bélicas de todos os tipos para acabar 7 vezes. Então, é esse tipo de desarmamento. O referendo foi um passo importante, porque houve uma consulta e as pessoas têm que ser respeitadas nas suas opiniões, nas suas diferenças, mas continua, muitos seres continuam trabalhando o desarmamento em todos os níveis, e ele não iniciou com o governo e nunca será dado continuidade apenas pelos governos. Muitas instituições, CNBB, os evangélicos, os espíritas, as organizações, pessoas que não têm religião, mas estão engajadas em todo tipo de desarmamento, vai continuar. Isso foi um grande avanço para a gente. Eu acho que, apesar de ter confundido com política, mas lá na frente a gente vai ter o resultado, os efeitos. Próxima pergunta, mas antes eu só queria fazer uma observação rápida. Em termos internacionais, né, a pressão internacional hoje não é em cima dos mais armados. Isso é uma contradição muito interessante, né? Os países mais armados do planeta não têm qualquer pressão para se desarmarem. A pressão é só sobre os desarmados, para que não se armem. Seria correto, mas onde é que está a coerência, né? Passo a palavra então para o senhor ali. Senhores da mesa, senhores do plenário, meu nome é Edmilson Lacerda, venho lá do Sertão. Mais uma vez, queria ficar em silêncio, mas as palestras que foram proferidas fizeram-me levantar da cadeira e vir aqui à tribuna, e todos os palestrantes merecem ser interrogados. Vou dirigir-me ao Dr. Rui, lá de Brasília, e perguntar esta palavra paz nunca houve no mundo e atualmente está em pior situação. Pergunto eu, por que o Irã, que é um país pequeno, não pode ter arma nuclear quando o dono do mundo produz armas nucleares? Um pequeno país do Oriente Médio não pode se armar, mas o dono do mundo faz tudo o que puder para ter mais armas. Há uma ditadura do dono do mundo no mundo. Então, como é que pode haver paz? E estou falando isso porque nós estamos agora enfrentando uma nova guerra, porque na Média Idade houve a Guerra das Cruzadas, as guerras religiosas. Nós agora temos uma Guerra das Águas. A região amazônica, que até hoje pertence ao Brasil, a qualquer momento ela pode ser tomada, e o dono do mundo está com os olhos voltados para a região amazônica. A base espacial de Alcântara, no Maranhão, é a janela que vai facilitar, pelos acordos internacionais, a invasão da nossa grande região amazônica. E não é nada difícil nós vermos nas mídias eletrônicas e nas manchetes dos jornais se amanhã a Amazônia não pertence ao Brasil. Outra questão é este problema que está havendo no Oriente Médio, de uma situação explosiva. Então, como é que nós podemos ter paz quando o mundo é manobrado pelos que não a têm? Quando a própria economia dos países desenvolvidos e dos subdesenvolvidos
quando a ONU, que antes eu conhecia como a Organização das Nações Unidas, e hoje a vejo como a Desorganização das Nações Unidas, nos seus blocos, e que, como fazem as divisões, e mais ainda, fazendo com que o mundo se transforme em blocos nucleares, para que nós tenhamos não a paz, mas a guerra. Desejaria que a paz houvesse no mundo. Infelizmente, os meus olhos parece que não notam esta grande perspectiva de nós termos a paz mundial. Obrigado, senhores.